A paz do Senhor, amados, eu sou o pastor Adelci dos Reis. Trago-lhes o comentário da lição 6, da revista da nossa escola dominical, CPAD, que tem como título A Teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Texto áureo. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Jó capítulo 4, versículos 7 e 8. Verdade prática. Embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Amados, hoje nós vamos estudar a lição 6, a teologia de Elifaz. E aqui tem uma pergunta pertinente, uma pergunta muito atual. Só os pecadores sofrem? Muitas pessoas têm a ideia de que o sofrimento humano é resultado de uma vida de pecado. Mas nós precisamos compreender o sofrimento à luz das Sagradas Escrituras. Neste sentido, meus amados, nós podemos ver que o sofrimento ele vem atravessando os séculos e os milênios. O pecado ele trouxe sofrimento para o ser humano. Quando Adão pecou, Deus ele disse: maldita é a terra por tua causa, ela produzirá cardos e abrolhos. O que seriam cardos e abrolhos? Seriam os espinheiros que, por certo, feririam os pés de Adão. Então Adão até então ele não conhecia o sofrimento, não conhecia dor, não conhecia tristeza, não conhecia enfermidade. Mas logo após ser expulso do jardim, nós vemos que todas as consequências do pecado vieram sobre a vida de Adão e os seus descendentes. Mas a grande realidade é que nós vemos também o sofrimento como um processo de Deus em aperfeiçoar o ser humano. Também nós vemos que o pecado é resultado das adversidades desta vida. Por exemplo, as guerras, os terremotos, os vendavais, as enchentes, as estiagens, as crises econômicas, todas essas coisas trazem sofrimento para o ser humano. E nós precisamos nos organizar para sairmos mais fortes do sofrimento. O sofrimento pode ser também uma forma de Deus nos aperfeiçoar, porque o compromisso maior de Deus não é simplesmente com a nossa vida terrena, com os prazeres desta vida. O propósito maior de Deus é com a nossa alma. Por isso, Deus, às vezes, ele permite o sofrimento como forma de nos colocar em uma comunhão mais profunda com Ele. Vamos então para o tópico primeiro, que nos diz: os pecadores no contexto da justiça retributiva. Ponto 1. A lei da semeadura e da colheita. Veja, meus amados, nós podemos ver que no contexto da tradição judaica, quando alguém visitava uma pessoa que estivesse de luto, eles não poderiam falar enquanto o enlutado não se manifestasse. E aqui nós podemos ver que os amigos de Jó permaneceram 7 dias em silêncio até que Jó pudesse se manifestar. Jó, no capítulo 5, ele manifesta aqui a sua dor em forma de lamento. Então Elifaz agora tem legalidade para poder falar. Então ele dirige a Jó com uma defesa de acordo com o pensamento teológico da justiça retributiva. O que significa justiça retributiva? É o pensamento que se tem de que o homem ele só colhe aquilo que plantou, ele recebe aquilo que merece e que o sofrimento é resultado de uma vida de pecado. Esta justiça retributiva, ela está pautada de acordo com a lei da causa e efeito. Então, de acordo com Elifaz, Jó, ele estava sofrendo por causa do seu pecado. E esta lei da causa e efeito, ela não poderia ser elemento de contradição. Vamos então para o ponto de número 2. O homem colhe o que plantou. Ele defende que o homem, ele só colhe aquilo que ele planta.
Veja, meus amados, ele manifesta aqui no capítulo 4, versículo 8, dizendo: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Para Elifaz, o homem ele habita num universo moral que exige consequência das suas ações. Por exemplo, ele vai ser abençoado, ele vai receber o bem se ele fizer coisas boas e receberá o mal pelo mal que ele tem praticado. Essa ideia, ela está de acordo com a Bíblia? Sim, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Por exemplo, no livro de Salmo, o salmista ele diz: Deus é bom e justo, por isso recompensa os bons e pune os maus. Vemos também na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, e o versículo 12, Pedro manifesta dizendo: os olhos do Senhor estão sobre o justo, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. Veja, meus amados, segundo Elifaz, Jó estava sofrendo por causa do seu pecado. Então ele deveria assumir a responsabilidade do seu pecado. Veja que esta linha de pensamento, amados, ela não estava toda correta. Nós precisamos entender à luz das Escrituras. Por quê? Porque existem muitos efeitos que não têm causas e existem muitas causas que não apresentam efeito. Como entendermos isso à luz das Escrituras? Podemos compreender de acordo com a soberania de Deus, porque Deus ele permite o sofrimento muitas vezes para o aperfeiçoamento humano. Sabemos também que o sofrimento ele é resultado de uma vida de pecado, mas isto não se aplicava à vida de Jó. Então, nós sabemos que muitas pessoas fazem acusações para outras pessoas, acusando de ter errado, de ter falhado, de ter pecado. Então nós sabemos que esta não é a forma correta, porque muitas vezes o homem, quando pensa assim, ele pode estar julgando erradamente. E nós não podemos tecer julgamentos precipitados com aqueles que sofrem. Vamos para o ponto 3, a queixa de Jó. Então Jó, ele não concorda com a ideia de Elifaz de que ele estava em pecado. Então Jó ele se contrapõe à teologia de Elifaz, que imaginava um universo composto de causa e efeito, e que neste sentido Jó estaria sofrendo por causa dos seus pecados. Então, quando Elifaz ele acredita que o universo ele é composto dessa causa e efeito, ele não estava errado, mas ele não estava completamente certo, porque Jó estava sofrendo, mas Jó tinha consciência que não tinha levado uma vida de pecado. Então Jó, ele não aceita essa ideia, essa teologia de Elifaz. Elifaz, ele tenta convencer Jó, mas Jó, então, ao recusar essa teologia, eles não se harmonizam nas suas ideias. Ali nós vemos um confronto de ideias entre a teologia de Elifaz e aquilo que Jó ele acreditava e tinha certeza que não estava levando a vida de pecado. Por isso Jó ele se sente só, ele se sente agora alienado dos seus amigos e se sente até mesmo alienado de Deus. Jó era justo, ele não estava em pecado. Então, por isso, ele acreditava que não merecia sofrer. Enquanto Elifaz acusava Jó, Jó queria ter um diálogo direto com Deus, porque até então Jó não estava entendendo a razão do seu sofrimento. Na verdade, no momento de dor, de adversidade, a melhor coisa que se tem é o homem abrir um diálogo com Deus. É nesse momento que nós precisamos aprofundar a nossa comunhão com Deus. Era exatamente isso que Jó estava querendo naquele instante. Vamos então para o tópico 2. Os pecadores no contexto da tradição religiosa. Ponto 1. Ortodoxia engessada. Veja, meus amados, aqui nós vemos um ponto muito importante. Veja que
o pecador no contexto da tradição religiosa. Tradição religiosa, amados, ela existe desde os tempos mais antigos. Mas nós podemos ver, se não tivermos cuidado, a teologia baseada na tradição religiosa, ela pode ser uma ortodoxia engessada. E esta ortodoxia de Elifaz estava realmente engessada. O que é uma ortodoxia engessada? Uma ortodoxia engessada é aquela ideia absoluta, radical, de que o sofrimento ele só tem uma causa. Então, quando nós analisamos assim, amados, nós podemos ver que muitas pessoas eles acreditam que o sofrimento é uma causa de pecado, e nós vemos muitas pessoas pregando isso em nosso tempo. Então, Elifaz acusa Jó de estar aqui sendo uma ameaça ao dogma religioso tradicionalmente aceito. Qual é esse dogma? O dogma da justiça retributiva, baseado na lei da causa e efeito. Então, se Jó estivesse certo, esse dogma ele estaria errado. Mas veja só, meus amados, por isso Elifaz acusa Jó de não ter sabedoria. Na verdade, Jó era um homem sábio e Elifaz reconhecia Jó como um homem sábio. Mas naquele momento, Elifaz acreditava que Jó ele estava faltando sabedoria por causa do estado que ele estava passando. Por isso, as palavras de Jó eram palavras levadas ao vento. Então nós podemos ver, amados, essa ortodoxia engessada por dois ângulos. Por exemplo, nós vemos que a teologia engessada pode levar as pessoas ao radicalismo e também pode levar ao liberalismo. O radicalismo é aquelas pessoas que acreditam que tudo é pecado. Aqui, essa teologia de Elifaz estava direcionada por esse ângulo. Para Elifaz, Jó estava em pecado, por isso estava sofrendo. Existem aqueles também que acreditam que nada é pecado. São dois extremos. Deus advertiu o povo de Israel a não se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, porque todos os extremos, eles são perigosos no que diz respeito à teologia engessada. Então, veja que neste sentido nós podemos ver a questão da tradição. As questões tradicionais, elas têm trazido problemas para muitas pessoas desde há muitos séculos. Vemos, por exemplo, quando Jesus ele esteve aqui na Terra, Jesus ele teve problema com essa ortodoxia engessada, com a questão da tradição religiosa. Vemos que Jesus questionou com os fariseus acerca da tradição dos anciãos. O que é a tradição dos anciãos? A tradição dos anciãos é a ideia teológica que foi organizada no período interbíblico como forma de esclarecer alguns pontos da lei que era de difícil entendimento. Então criaram a tradição dos anciãos para interpretar ou facilitar a interpretação da lei. Mas a tradição dos anciãos, ela acabou trazendo muito problema, porque no intuito de esclarecer a lei, criaram problemas com a própria lei. Dentre esses problemas, nós vemos o confronto com Jesus acerca da purificação. Jesus, ele foi questionado pelos fariseus, certa vez que os seus discípulos, eles comeram e não lavaram as suas mãos. Então essa tradição visava aperfeiçoar as leis cerimoniais, porque a pessoa poderia se tornar imundo se ele tocasse em um cadáver, ele poderia se tornar imundo se tocasse em um leproso, ou até mesmo se sentasse em um lugar onde havia assentado uma mulher menstruada.
Então eles acreditavam que precisava da purificação, com medo de ter se tornado impuro. Eles, quando iam comer, eles lavavam as mãos. Era um exagero, criaram um mecanismo que não existia. Jesus então questionou com eles acerca disto. Nós vemos também a questão da tradição dos anciãos no que diz respeito ao quinto mandamento: honrar pai e mãe. Naquele tempo, uma pessoa ele tinha a obrigação de cuidar dos seus pais quando eles estavam velhos. Mas, como pretexto, as pessoas ofereciam, dedicavam os seus bens patrimoniais a Deus, e nesse caso, de acordo com a tradição dos anciãos, aquela pessoa ele ficaria impune. Nesse caso, não precisaria cumprir o quinto mandamento de honrar os pais e mães. Então, Jesus ele questiona esta ortodoxia engessada dos fariseus e saduceus, dizendo: vocês invalidaste a lei por causa da vossa tradição. Veja, a tradição dos anciãos estava agora substituindo a própria lei estabelecida por Deus, estava agora colocando uma outra regra sobre a própria lei. Veja que isto aqui traz um engessamento naquela ideia, naquela teologia que foi aplicada lá no passado através de Moisés. Vamos para o ponto de número 2. Uma ameaça à tradição religiosa. Então, ele apresenta aqui a tradição religiosa como forma de validar a sua ideia, a sua própria ideia, a sua interpretação. Então nós vemos no capítulo 15, versículo 9 e 10, olha o que ele faz, ele disse: que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que o teu pai. Então, segundo ele faz, Jó poderia ser um homem sábio, mas ele não estaria acima da tradição, ele não estaria acima da lei de causa e efeito. Então, ele estava sofrendo por causa da lei da justiça retributiva. Ele estava recebendo aquilo que ele estava merecendo. Então veja, meus amados, que essa situação ela é crítica. Jó sempre tentava se justificar, mas ele nunca encontrava a compreensão de Elifaz, porque Elifaz ele estava olhando somente num direcionamento e não abria mão daquilo que ele pensava. Existem pessoas que muitas vezes não abrem mão do seu radicalismo, não abrem mão da sua linha de pensamento e muitas vezes erram e induzem pessoas ao erro. Então isso é muito perigoso, precisamos tomar cuidado com isso e sempre ter a interpretação da palavra de acordo com a revelação do Espírito Santo. Ponto de número 3. Um defensor celeste. Veja só, em sua defesa, Jó ele contrapõe a teologia de Elifaz. Então aqui nós podemos ver que Jó ele expressa de forma poética, mas nós podemos ver aqui, amados, que enquanto ele expressava de forma poética, a mensagem é uma mensagem profética. Porque Jó agora ele apela para Deus. Jó agora procura um defensor. Por quê? Porque não estava havendo compreensão da sua justificativa. Então, eles não aceitavam a justificativa de Jó. Então, Jó agora, ele apela ao céu. Ele busca uma resposta do céu. Ele busca uma resposta de Deus. Então, Jó, ele reclama, mas ele não blasfema contra Deus, porque esta era o que mais Satanás ele estava querendo.
Então, ele tinha consciência, amado, de que a teologia de Elifaz estava firmada na terra, mas Jó, ele estava firmado no céu. Então Jó buscava agora uma resposta de Deus, ele buscava agora alguém que pudesse defender no céu, ele busca agora um advogado, um mediador. Veja o que Jó ele diz no capítulo 16, no versículo 19, ele diz: a minha testemunha está no céu, e o meu fiador nas alturas. Então Jó agora está apelando aos céus, porque ele tinha consciência que ele não estava com a vida em pecado. Vamos então para o tópico de número 3. Os pecadores diante de um Deus infinito. Ponto 1. Deus não se importa com quimeras humanas. O que são quimeras humanas? São fantasias, são ilusões, são pensamentos vagos, imaginação da mente humana. Tudo isso são quimeras humanas. Então aqui nós vemos esse ponto: Deus não se importa com quimeras humanas. Veja só, quando Jó ele anseia por um defensor celeste, Elifaz agora coloca uma dificuldade para Jó, dizendo: olha, Deus não vai importar com você, Deus não vai importar com as suas ilusões, com as suas fantasias, com as suas vagueações de pensamento. Então Deus não importa com essas coisas. Então aqui nós vemos aqui no terceiro discurso de Elifaz, ele então coloca aqui a transcendência de Deus como forma de atacar Jó. Então, quando aqui fala da transcendência divina, Elifaz estava dizendo que Deus era um ser muito distante, que Deus estava muito longe. Embora Jó buscasse uma justificativa de Deus, Jó buscasse alguém que pudesse defender no céu, ele diz: olha, Deus está muito longe de você, Deus está muito distante. Então ele apela para a transcendência divina. Então o que é transcendência? Transcendência, amado, indica que Deus ele está acima daquilo que é natural. Deus está acima daquilo que é físico. Deus está acima da criatura. Deus está acima das leis naturais. Então nós vemos aqui, ele não acreditando que Jó pudesse ter uma comunhão, ter um contato com Deus. Então, se Jó estivesse em pecado, ele tinha de resolver o seu problema, porque Deus não ia importar com ele, Deus não ia ligar com ele. Então nós vemos aqui que quando ele apela para a transcendência divina, colocando Deus muito distante de Jó, então, amado, ele permanece na sua ideia de buscar a presença, o socorro de Deus, já que na terra ele não tinha compreensão nem dos seus amigos. Por que Elifaz via Deus distante? Porque Elifaz via um Deus transcendente, distante do ser humano, que não preocupa com o homem, não preocupa com as quimeras, com as variações, porque para Elifaz tudo que acontecia com Jó era resultado de uma mente fragilizada, era resultado das insinuações da mente, das fantasias que ele criava, e Deus jamais ia ouvir Jó. O que faltava então para Elifaz? Porque Elifaz tinha essa ideia de Deus sendo transcendente e estar muito distante do ser humano. Deus está distante do ser humano? Claro que não. O que faltava a Elifaz era uma revelação plena de Deus. Na verdade, amados, ele não tinha as escrituras naquela época onde ele pudesse encontrar refúgio, socorro, onde ele pudesse encontrar ajuda. O conhecimento que tinha de Deus era um conhecimento baseado na lei da natureza. Então essa ideia aqui de Elifaz, do distanciamento de Deus, era uma ideia preconcebida, porque ele não conhecia Deus na essência. Ele não tinha uma revelação plena de Deus,
ele não tinha as escrituras. Então, por isso, ele via Deus muito distante do ser humano. Vamos para o ponto 2. Deus caminha com os homens? Essa aqui é uma boa pergunta. Deus caminha com os homens? Claro que caminha. Deus anda com o ser humano. Deus caminha com o ser humano. Então, aqui nós podemos ver que Jó, ele não negou a transcendência divina, né? Ele reconhece que Deus é transcendente, que Deus é excelso. Então, que Deus, se ele se levantar contra alguém, ninguém pode desviar da sua mão. Então, Jó, ele reconhece a grandeza de Deus. Jó aqui, ele reconhece a soberania de Deus, que pode fazer aquilo que ele bem quiser. Mas, embora Jó reconhecendo que Deus era grande, que Deus é grande, Jó tinha certeza que andava com Deus. E tinha certeza também que Deus andava com ele. Mas Deus, ele anda com o homem? Sim. Nós podemos ver que lá no Jardim do Éden, Deus visitava Adão pela virada do dia. Nós vemos, por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 5, o versículo 22, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus 300 anos e Deus tomou Enoque para si. Vemos também em Levítico, capítulo 26, o versículo 12, quando Deus manda Moisés fazer um tabernáculo, a ideia de Deus era estar com o povo. Veja que Deus, ele diz: andarei no meio de vós, eu serei o seu Deus e vós me sereis povo. Deus, ele sempre quis andar com o homem. Ele faz que não entendia esta verdade ainda, porque não tinha sido revelada, as escrituras não tinham sido escritas. Mas Deus, ele não somente queria andar com o homem, nós vemos que Deus se revelou através de Jesus, e Jesus, ele não somente andou, mas ele viveu com o homem. Ele viveu com os discípulos andaram com Jesus, comiam com Jesus, andava com Jesus, dormia com Jesus. Nós vemos, meus amados, que Deus, ele sempre quis se revelar, Deus sempre quis estar com o homem. Hoje, nós estamos melhor do que os discípulos, porque eles andaram com Jesus, comiam, faziam obra junto, mas hoje nós estamos melhor porque os discípulos tinham Jesus do lado de fora, do seu lado, mas hoje nós temos o privilégio de ter Jesus do lado de dentro, no nosso coração. Então nós podemos entender, amados, que através do Espírito Santo, Deus, ele pode morar dentro desta carcaça humana. É isso que Deus, ele sempre quis fazer, agir no homem, operar no homem e morar dentro do homem. O Espírito Santo, ele manifesta em nós, manifesta no nosso interior, nos enchendo de graça, de gozo na alma, a manifestação plena de Deus na nossa vida. Então Jó, ele tinha certeza do seu andar com Deus, ele tinha certeza da sua comunhão com Deus. Então nós podemos ver, meus amados, que Jó, ele tinha certeza que Deus caminhava com ele e ele caminhava com Deus. Muito embora havia as contradições, muito embora havia o confronto nas ideias, Jó não abriu mão das suas convicções, embora ele também manifestava o seu ponto de vista, dizendo que Deus era distante, que Jó estava em pecado. Mas isto não mudou o pensamento de Jó. As convicções de Jó, elas permaneceram. Então, meus amados, Deus é transcendente, na verdade, mas Deus, ele está bem pertinho de nós e está em nós. Amém, amados? Que Deus nos abençoe.